A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para comentarmos a lição da escola dominical. Hoje nós iremos falar da lição de número 12, mas estamos aqui falando da igreja aqui em Parnamirim, Rio Grande do Norte, Assembleia de Deus, aqui sob a liderança do pastor Jorge Silva, aqui em Boa Esperança. Estamos aqui com a minha pessoa, o professor Reidson e também o professor Diego, o qual nós iremos comentar a lição da escola dominical. Também gostaria inicialmente de lhe convidar, se você não for inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas assim possam ter acesso a este conteúdo e juntos seremos edificados na palavra de Deus. E dando continuidade à lição, hoje será a lição de número 12, que tem como título do julgamento à ressurreição. Durante esse trimestre estamos falando, comentando que o verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, o evangelho qual escreveu João. O texto encontra-se em João capítulo 19, versículo 30, que diz o seguinte: e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A verdade prática da lição diz o seguinte: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Leitura bíblica em classe encontra-se em João 19, versículos 17, 18, 28 a 30 e também no João no capítulo 20, do versículo 6 ao versículo 10. Então a lição, como foi aqui mencionado com o título do julgamento à ressurreição, essa parte aí já indo para os fins do Evangelho de João, a sua parte final, que foi registrada por este apóstolo, vai falar sobre os últimos momentos do ministério terreno de Jesus. E dentre os tópicos que nós iremos ver na lição, nós iremos iniciar desde o momento de sua prisão, ali após ter aqueles últimos contatos, as últimas instruções, ali naquele período da Páscoa, junto aos seus discípulos, iremos passar pela condenação, crucificação, morte, sepultamento e, por fim, a ressurreição. Então, será a nossa temática, deste momento, desta lição, onde a obra de Cristo no Calvário ali vem completar todo e concretizar todo o plano, traçado por Deus desde a fundação do mundo. E esta ressurreição e todo esse plano é a base da nossa fé, e a esperança que nós temos, assim como ele ressuscitou, também nós um dia ressuscitaremos. Amém. E no primeiro tópico da nossa lição, nós vamos ver a prisão e a condenação de Jesus. Começamos analisando os capítulos 17 e 18 do livro de João. Nesses capítulos, Jesus prepara os discípulos para a traição que Judas está prestes a cometer. Também ora por eles, na sua oração final, se dirige ao Getsêmani, depois de passar o vale de Cedron e o ribeiro. E aqui temos uma curiosidade, queridos, que vem do nome Getsêmani, que vem do hebraico Getshimoné, que é o lugar de prensa de óleo. Era o Monte das Oliveiras, e das oliveiras se produz o azeite. Então, existe essa curiosidade ainda, Ali Jesus seria moído, esmagado, como está escrito nas profecias, a Deus agradou moê-lo. E o Getsêmani, profeticamente, recebe esse nome, o lugar da prensa de óleo, Getshimoné, que foi traduzido por Getsêmani. Então, naquele momento, Judas concretiza sua traição beijando Jesus, o que leva Jesus a perguntá-lo por que com um beijo o traía, Poderia ter sido apontando, ou abraçando, ou se aproximando, ou tocando somente, mas ele escolheu dar um beijo, E Jesus até questiona isso, amigo, com um beijo. E, queridos, essa prisão é muito simbólica, porque ali iniciaria, então, o processo de julgamento e, em seguida, condenação e até a morte do Senhor Jesus. E a segunda parte desse primeiro tópico, já o interrogatório,
que é esse momento posterior à sua prisão ali, como já foi falado, no Getsemane, né, no Monte das Oliveiras. Então, quando ele é levado, é conduzido, isso durante a noite, né? Então, inicialmente, ele vai à casa de Anás, né? Aqui temos aqui no em João capítulo 18, no versículo 13, que vai dizer, e conduziram-no primeiramente Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Né? Então, inicialmente, ele vai para a casa de Anás, ali ele passa por alguns interrogatórios, né? naquele ambiente. Em seguida, ele é conduzido, vem falar no versículo 24, né, do capítulo 18, vai dizer, e Anás mandou amarrado ao sumo sacerdote Caifás. Então ele, após passar aquele momento ali, a parte da madrugada na casa de Anás, vai para a casa de Caifás, né, e juntamente com ele ali, né, também a Bíblia registra que vai o Pedro e outro discípulo, e é este também a ocasião em que Pedro vai negar Jesus, né, como nós já sabemos, nesse momento que ele nega antes que o galo venha cantar. Então, após o momento em que ele é levado da casa de Caifás, e ali também ele é interrogado, ele vai ser conduzido logo cedo, né, pela manhã, para a presença de Pilatos, o governador, né, daquela região. Então, vemos então que prisão, casa de Anás, casa de Caifás, durante toda a noite e madrugada, e ao amanhecer, né, eles têm essa intenção de levá-los a Pilatos, né, a autoridade ali daquela região, naquele momento, e isso vemos então que, diante de tudo isso, né, há uma trama em condenar Jesus, né, desde o momento da traição ali, na noite anterior, com Judas, né, com um beijo, vendendo o próprio Messias por moedas de prata, né, até chegar a Jesus. Então aí o comentarista também ele vai dizer o seguinte, né, por sua vez, Pilatos, né, que é o último, já pela manhã, durante ali toda aquela audiência, né, de interrogatório, né, vemos então que Pilatos, ele tem a intenção de soltar inicialmente Jesus e de colocá-los, que os próprios judeus viessem julgá-lo, né, porque inicialmente ele não vê motivo de condená-los, né, mas aí com alguns outros argumentos, né, aquele grupo de sacerdotes, grupos de fariseus e toda aquela aglomeração de pessoas, né, vai, de qualquer forma, quando você for ler, né, todo o capítulo 19, toda a argumentação, né, vai colocar Pilatos contra a parede, vamos assim falar, né, dizendo que ele se faz rei dos judeus e tudo que é rei é contra César. Então, se Pilatos viesse saltar, Pilatos estaria demonstrando publicamente que seria contra César. Então, Pilatos fica numa situação complicada, né, diante dos argumentos daqueles religiosos. Então, vemos aí, então, um ódio religioso daqueles ali presentes que escolheram libertar Barrabás, né, um criminoso, né, ali já um criminoso, né, em vez de libertar Jesus, ao ponto de condenar um inocente e de libertar um condenado, né? Então, observamos aí a tal ponto, né, como foi esse interrogatório e como foi conduzido, né, todo este momento anterior à sua condenação. Exatamente. É muito bonito como Jesus cumpre, né, as profecias e toda a simbologia da crucificação, né, de ter sido na Páscoa, ele é o nosso Cordeiro Pascual. O fato de um criminoso ter sido substituído por ele, né, apontando para a substituição e o caráter vicário da morte de Cristo, queridos, é maravilhoso. E a condenação, né, que vem pelas mãos de Pilatos e Herodes em conjunto, se nós analisarmos friamente, né, ele poderia ter absolvido, havia em sua competência, né, na sua autoridade, a capacidade, né, e o poder de absolver Jesus. É por isso que não é justo eximirmos a Pilatos, ainda que ele tenha lavado suas mãos. Então se diz que Jesus foi condenado de forma tripartite: Pilatos, Herodes e os líderes judaicos. Então, todos têm uma parcela de responsabilidade na condenação injusta de Jesus. Mas, queridos, é muito importante lembrar a razão pela qual Jesus vem a ser condenado,
A Bíblia faz algumas referências muito interessantes. A primeira de que nos evangelhos está registrado que a mulher de Pilatos disse que havia sonhado com aquele justo e recomenda não se entremeta nos negócios desse justo. E, além disso, nós vemos que Jesus foi apresentado a Pilatos e depois de Pilatos saber que a sua condenação era por conta de ele ter se feito ou se declarado filho de Deus, João registra que ele temeu ainda mais. Parece que ele juntou as peças, o que a mulher havia sonhado, o que os fariseus estavam declarando, e temeu. Mas esses são os aspectos que cercam, a condenação de Jesus. Ele profere uma sentença, de açoitamento, que envolve a humilhação pública, e o açoitamento, queridos, com o flagelo romano. É um tipo de chicote que já ouvimos e vimos ser retratado no cinema, e ele é composto por tiras de couro presas a pedaços de ossos e de ferro, que tem a capacidade de dilacerar aquele a quem o flagelo castiga. O comentarista da lição ainda lembra o seguinte: Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes. As nossas enfermidades e dores foram assumidas ali por ele. Foi afligido e oprimido, foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades, cumprindo assim a profecia do profeta Isaías. Então, para além de toda a humilhação, a coroa de espinhos, o castigo do açoitamento público, o manto que debochadamente os soldados romanos deram para Jesus, viria ainda a condenação à morte, e por meio de todo esse sofrimento, Jesus toma o nosso lugar para que a ira de Deus, a justa e santa ira de Deus, seja cumprida, seja em Jesus satisfeita. Momentos. Exatamente. Então, vimos então neste primeiro capítulo, nesse primeiro tópico, melhor falando, a prisão, o interrogatório e a condenação de Jesus. E vamos agora dar continuidade nessa sequência de fatos e acontecimentos que vai retratar aí, desde a prisão até culminando com a sua ressurreição. Então, o segundo tópico da lição vai falar crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Então, o primeiro ponto é o caminho do Calvário. Então, após essa tentativa de Pilatos evitar a crucificação, e liberta Jesus, não conseguindo, de certa forma, ele lava as mãos, tenta se eximir, mas podendo absolvê-lo, não absolve, o condena a si mesmo não tendo justificativa suficiente, mas mesmo assim o condena, Então, dessa forma, ele é entregue para ser crucificado, como um castigo, uma condenação romana, da época, seria então a pena de morte, A pena de morte, a crucificação. Então ele inicia ali todo o percurso até o local, o Gólgota, conhecido como lugar da caveira, devido o monte, em que ele se apresentava essa imagem de caveira. Então, é um lugar público onde as pessoas ali podiam testemunhar a horrível drama. Todo o drama podia ser ali presenciado. Então, Jesus ele faz todo o percurso até chegar a este local, onde ali ele é crucificado. Assim, tanto Mateus como também Marcos e Lucas vai também, de igual forma, fazer o registro desses momentos aí final aí da vida de Jesus. E ao lado de Jesus, como nós sabemos, ali mais duas pessoas, um do lado direito e um do lado esquerdo, sendo ali realmente condenados, merecedores daquele castigo, sendo ali, estamos cumprindo a sua pena, enquanto que Jesus, de forma ali inocente, ele é condenado no lugar, preso, condenado, enquanto que quem deveria ali estar naquele momento seria talvez Barrabás, que era o acusado, E diante daquele momento ali, vamos ver que Isaías 53:12, ele faz um registro também
até desse detalhe, né, que quando Jesus ele é condenado entre os ladrões, né, ele vai falar que foi contado com os transgressores. Isaías 53:12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Portanto, derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Né? Então aí, esse momento, né, já tinha sido até profetizado. A morte de crucificação, a crucificação no madeiro, mas também, né, é ali em que ele estaria com aqueles dois homens condenados nos seus momentos finais. Então mostramos aí, vemos então a perfeição do plano divino, né? Cada detalhe registrado e o cumprimento, né, em sua exatidão de tudo, né, que aconteceu, né? Observando que há muitos anos antes, né, já havia sido detalhado, né? E vimos então o fiel cumprimento das profecias bíblicas aqui nesses momentos finais de Jesus. Exatamente. E no segundo ponto nós vamos ver ainda mais alguns eventos importantes, né, da crucificação. No segundo ponto nós vamos ver a missão foi encerrada. O comentarista da lição chama atenção para o fato de Jesus na cruz ter uma última necessidade humana, que era a sede. E isso é muito simbólico, porque Jesus disse que era a água da vida. E aquele que tivesse sede, viesse a ele, né? E nós vemos que na cruz essa foi a última necessidade humana manifestada. E dali pouco tempo, então, ele diz a frase, né, que consuma o seu ministério terreno, dizendo está consumado. Então, a missão de Cristo Jesus terrena, né, encarnado como Cordeiro, é concluída com essas palavras, que são muito significativas. Está consumado. No grego, é uma palavra só, tetelestai, que tem a noção de transmitir a ideia de que foi pago, está pago, o que nos lembra que o processo da cruz, o ministério de Jesus, tinha como alvo principal a redenção da humanidade. A redenção, queridos, só pode ser feita de forma legítima se um preço for pago, para que o alvo da redenção seja resgatado. Então, uma das coisas que às vezes a gente não entende bem, pensa que a humanidade foi resgatada das mãos de Satanás. E isso não é verdade. Ela foi resgatada do poder do pecado. Foi do pecado. Satanás também está sujeito, só que para ele não tem mais jeito. A humanidade, por outro lado, foi redimida. Teve o seu pecado redimido, pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso, a profundidade do que ele diz ali. Está consumado, está pago. A redenção está feita. E o comentarista termina dizendo, o seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração da realização de uma tarefa confiada pelo Pai. Então, vimos então que ele cumpre, né, todo o plano, né, e aí ele vem a morrer. E agora vamos para a terceira parte, que é o sepultamento. Né? Então, após a concretização do plano, né, a conclusão do plano redentor, né, e para muitos foi a derrota com a morte, mas de fato foi a grande vitória, né? Foi a grande conclusão de um plano, né, anteriormente planejado. Então, esse sepultamento, vemos aí a partir do versículo 38, que aparece um homem, um discípulo discreto, né, conhecido como José, que é da cidade de Arimateia, né? Arimateia era uma região, a cidade dos judeus, né? E Marcos vai mostrar que ele era do Sinédrio, né? Ele fazia parte do conselho, embora que não tenha participado de algumas decisões né, contra Jesus. E assim também Mateus 27:57 dá outro detalhe desse homem, desse José, desse discípulo, que ele era um homem rico, né? Um homem abastado. E Lucas dá outro detalhe, que ele era ali
no versículo 50, um homem de bem e um homem justo, né? E que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, né? Dos outros ali que faziam parte do Sinédrio. Então vemos então que tanto Lucas, Mateus e Marcos, né, eles cada um, ele vem citar um detalhe deste homem. E qual é a sua importância, sua relevância, né? Vimos ele apenas aparecer nesses momentos finais, inclusive, na verdade, após a morte de Jesus, né, que ele vem aparecer aqui, né, ser registrada a sua história, né? E mostra que ele vai solicitar o corpo, né, a Pilatos ali, e Pilatos manda verificar se de fato ele já tinha morrido. Aí o centurião volta para Pilatos e diz que confirma a sua morte, e aí ele permite então ser levado, né, ser levado e ser sepultado ali no sepulcro, né, que dá a entender que não era um local muito longe, né, do local da morte, do Monte do Calvário, né. Então ele ali é colocado sob os cuidados deste discípulo, né, que tem essa intenção de cuidar, né, e com isso, aqueles que presenciam esta situação a acompanham para até ali ver onde é que vai ser sepultado Jesus. Então, vimos aí no segundo ponto, né, da lição, segundo tópico, vimos o caminho do Calvário, né, após a sua condenação, caminhando até a região do Gólgota, né, o lugar da caveira, né, a missão encerrada, a conclusão do plano, né, com a sua morte, né, com a declaração de vitória do plano divino, né, e o seu sepultamento e os cuidados finais ali com este discípulo cuidadoso, zeloso, né, com o seu mestre, e agora ali morto na cruz. Exatamente. E assim a gente chega no terceiro e último tópico da lição, a ressurreição de Jesus. Primeiro ponto, nós vamos ver o túmulo vazio. E o comentarista da lição diz assim no começo, no primeiro parágrafo: na manhã do primeiro dia da semana, um domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro, e um anjo de Deus deslocou a pedra, sentando-se sobre ela. Esse é o relato feito por Mateus, nós podemos encontrá-lo em Mateus 28. Nós sabemos que a ressurreição de Jesus se dá, então, no domingo. E assim como Jesus havia se revelado para uma mulher como o Messias, a mulher samaritana, também está registrado que as mulheres, né, sendo as primeiras a chegarem no túmulo, também veem o Jesus ressuscitado, revelado, né? São abordadas por um anjo também, e nós vemos aqui o cumprimento também das profecias. Jesus já havia dito que mesmo que aquele templo fosse derribado, ele o reergueria em 3 dias, uma referência clara à sua ressurreição. Então Jesus cumpre assim também as Escrituras ao vencer a morte, não é? O comentarista da lição conclui esse ponto dizendo: ao entrarem no sepulcro escavado na rocha, não encontraram o corpo de Jesus, o túmulo estava vazio. E o cristianismo, queridos, tem essa peculiaridade, essa distinção de todas as outras religiões, porque a fé do cristianismo, diferente do que vemos nas outras religiões, é fundamentada na ressurreição de Cristo Jesus. É uma pedra de esquina fundamental na doutrina cristã. Paulo diz que se Cristo não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé. Então, essa ressurreição é testemunhada por centenas de pessoas que muitas perderiam a vida defendendo essa verdade, que é basilar no Evangelho. E até hoje, o túmulo de Jesus está vazio. E dando continuidade na segunda parte do terceiro tópico, né, a ressurreição como base, né, da fé cristã, que já foi aqui introduzido pelo nosso professor Diego, o qual ele vai falar justamente, o comentarista ele vai justamente exemplificar inicialmente, né, o registro do apóstolo Paulo, quando ele escreve ali aos Coríntios, né, podemos ver isso no capítulo 15, ali mais precisamente do versículo 12 ao versículo 14, que é justamente sobre isso, né, que se a Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação,
consequentemente é vã a nossa fé. Então, a base do cristianismo, né, é a ressurreição, é essa esperança que o Messias, que o enviado, que o Cristo, ele não perdeu, não fracassou e não morreu, mas que de fato ele ressuscitou, ele venceu, né, e ele concretizou todo o plano. E com ele, assim como ele ressuscitou, né, temos também essa esperança de uma ressurreição, né, que nos aguarda e um corpo glorificado. Então, existe pelo menos duas razões para crermos na ressurreição. E aí o comentarista também ele vai lançar citar alguns exemplos, né, que podemos nos alicerçar, que podemos nos inspirar, né, a nossa fé na ressurreição. Primeiro que o próprio Jesus ele falou sobre essa ressurreição, né, ele já tinha falado sobre essa própria ressurreição, que ele ressuscitaria, né, dentre os mortos. Vimos também que a segunda razão é que tanto Pedro como João, né, eles foram verificar que Jesus já não estava mais no sepulcro, né? No domingo ali, eles também, quando receberam a notícia, eles foram lá, né, verificar e testemunharam que, de fato, o túmulo estava vazio, né? E quando souberam isso também, vimos também o registro das mulheres, que foram as primeiras a verem e ali receber a mensagem, né? A Maria Madalena, né, quando ali também viu 2 anjos, e que dizia que ele não estava mais ali, mas que estava ressuscitado, né? E o próprio Cristo falando, né, entre que foram as primeiras pessoas, tanto algumas que contemplaram, né, inicialmente, como também viram que o túmulo estava vazio, né? Então vimos aí alguns fatos, algumas testemunhas, né, que mostram, e por isso, né, depois lá está registrado que eles foram vistos por pelo menos, né, 500 pessoas que testificaram, por pelo menos, né, quando vai sendo escrito. E é tão verdadeiro esse testemunho, que muitos, né, se dedicaram, se dispuseram a morrer por esta fé, porque acreditavam que de fato ele não estava mais morto, né, e que ele ressuscitou. Seria muito difícil, né, alguém morrer por algo que não acreditasse, que se isso não fosse verdade, né? Então isso aí, por isso que é um grande pilar do cristianismo, né? E a grande esperança, né? A nossa esperança é essa ressurreição, né? Como está aqui no tema, como base da fé cristã. Exatamente. No último ponto desse último tópico, nós vamos ver o Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Então, Jesus faz questão de encontrar com seus discípulos e nós vemos que Tomé faltou, né, as primeiras ocasiões e disse uma frase muito conhecida, né? Se eu não o vi, de maneira nenhuma crerei. Como pode, né? Um apóstolo vê o testemunho de todos os outros e ser incapaz de crer sem que ele visse. E aí Jesus tem intencionalmente, num encontro, o esforço de atacar essa incredulidade de Tomé, né, pedindo que ele toque as suas feridas, toque o lugar onde foi traspassado por uma lança. E esse episódio rendeu, né, muitas pinturas na Idade Média, o toque de Tomé. Então, aqui Jesus adereça a incredulidade humana. Mas lembra que bem-aventurado aquele que não vê, mas crê. Então a nossa fé é baseada na ressurreição de Cristo e baseada numa fé em Cristo Jesus. Não nós, a maioria de nós não o vimos ressuscitado, mas nós sentimos a sua presença. Nós cremos no seu poder. Nós estamos sujeitos à sua vontade e os seus mandamentos. Nós sabemos que ele reina já hoje. Já tenho ouvido alguns pregadores dizer que Jesus vai voltar para reinar. Não, querido, ele já reina na nossa vida. Nós que decidimos entregar nossas vidas ao Cristo que ressuscitou. Ele já é nosso rei. Ele já reina. Ele vem reinar sobre toda a terra. Aí todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. E tudo isso porque ele ressuscitou. Ele é o Filho de Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Tudo que foi feito por ele, para ele e por ele também. E isso nos lembra que esse é o Jesus que nós servimos
e nós amamos o Jesus que ressuscitou. Então, vimos então, concluindo, né, chegamos aí no fim da lição, né, que essa ressurreição de Jesus, né, é evidenciada ali no túmulo vazio, né, a base da fé cristã, né, e transforma a nossa incredulidade em convicção. E aí o comentarista ele vai falar, né, que o capítulo 20, que é o clímax do Evangelho de João, isso, o capítulo 20 do Evangelho de João, né, ele vem, nas várias sessões que é registrado nesse capítulo, vai mostrar que ele sempre inicia um estado de medo e de dúvida, mas que termina com a alegria e a fé fortalecida em Cristo. Então, a ressurreição do Senhor é o evento mais significativo do Novo Testamento. E esse acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como é expresso no credo apostólico, o importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne. Assim, à luz desse fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Né? Então, nossa fé está pautada em Cristo, que venceu a morte e que juntamente com ele também venceremos. Então, este é o fim da nossa lição de número 12, né? Que continue conosco, compartilhe esse vídeo, né? Para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo e com certeza seremos cada vez mais edificados e fortalecidos na palavra de Deus. Amém. E lembrando que esses vídeos não têm intenção nenhuma de substituir a escola dominical da sua igreja local. Pelo contrário, que ele seja um incentivo para que você esteja lá no domingo pela manhã e que Deus o abençoe e até uma próxima, se Deus quiser.